Paulo estava em Goiânia, na capital de Goiás, e de repente, no dia 31 de março, começou a rolar um papelzinho, botaram na mesa de Paulo e disse assim: o golpe começou em Minas Gerais. Então ficou aquele alarido, não tinha mais condições de continuar. Quem era de Brasília voltando para Brasília, Paulo estava morando lá com a família, porque, por causa do trabalho dele, que era coordenando o Brasil todo. E enfim, ele não pode voltar para casa onde ele estava morando, e ele vai ser acolhido. Você veja essas coisas incoerentes que às vezes são muito boas para a gente. Essa incoerência do brasileiro, às vezes até que dá certo. Paulo foi acolhido na casa de Luiz Bronzeado, que era também colega de colégio do tempo. O colégio de meu pai era colega de turma de Paulo e eram muito amigos. E Luiz Bronzeado era da UDN, foi um dos mentores do golpe de 64. Ele estava totalmente por dentro. Paulo chegava lá e disse: não, você fica aqui. Morava naqueles apartamentos enormes lá de Brasília. À noite fazia reunião com os golpistas. E a filha, que devia ter entre 7 e 10 anos, chegava e dizia: você vê meu pai falando assim? Mas ele está abrigando aqui um revolucionário. Está aqui na minha casa, hospedado aqui na minha casa, é o Paulo Freire. Está aqui. Crisele diz, a mulher de Bronzeado. E aí as pessoas não podiam acreditar. Batiam na cabecinha dela assim e diziam: ah, é mesmo? Paulo Freire está aqui? Muito obrigada. Tal. E assim Paulo ficou escondido dentro do covil das serpentes. Entende? Essas são coisas que eu acho que só pode acontecer no Brasil. Paulo fica mais de 40 dias, então é chamado pela universidade para assumir as aulas, ele volta e aí ele vai responder o inquérito, responde um por escrito para o Ministério da Educação e Saúde Pública, não, e Cultura, que já era, e o outro ele responde depois ao coronel Ibiapina, um inquérito policial militar com gente do Exército. Ele responde a 2 inquéritos, foi preso 2 vezes e depois foi enviado para o Rio. No Rio, ele estava no hotel quando Tristão de Ataída mandou um emissário, chegou lá e disse: olha, você não me conhece, mas Tristão de Ataída está tratando para você se exilar no único consulado que ainda, ou embaixada, aliás, naquela época as embaixadas ainda estavam no Rio. A única embaixada que poderá te receber é a embaixada da Bolívia. Então, ele está tratando disso. Aí Paulo disse: não, eu não vou para o exílio, eu não saio do meu país, eu não vou. Aí disse: Paulo, você fica, você vai ser trucidado logo, logo. Eu acho melhor você aceitar essa possibilidade. Deixa tudo seu aí no hotel, nós vamos tomar um cafezinho ali na esquina. E esse cafezinho, Paulo nunca voltou para o quarto. Então foi de lá, sem armas nem bagagem, sem lenço e sem documento. Foi com ele e entrou na embaixada da Bolívia. Não é? A muito custo, porque não tinha chegado ainda a ordem do governo da Bolívia de que Paulo poderia entrar. Ele entrou, lá ele ficou 40 dias esperando um salvo-conduto. Essa malvadez incrível que fizeram com ele e outros tantos. Paulo não tinha passaporte, porque ele, quando saiu de Brasília, estava escondido e foi para Recife, ele tentou tirar um passaporte, porque ele foi convidado por Ivan Illich. Ele foi um frade dominicano, um homem super inteligente,
mas muito contestador. E ele escreveu Sociedade Sem Escola, ele escreveu um livro sobre medicina também, negando os meios e as práticas da medicina. Ele findou sendo expulso da Igreja Católica, porque ele blasfemava, como eles diziam. Ele foi, e esse cara ainda era sacerdote quando tinha um centro de estudos em Cuernavaca, no México. Então convidou Paulo para ir para lá. Eu transcrevi aí 3 cartas dele solicitando a pessoas importantes da política mundial, sobretudo norte-americana, para que acolhessem Paulo. Não houve nenhuma possibilidade e Paulo foi preso, depois veio para o Rio, essa história que eu estava te dizendo. Ele no Rio se abriga na embaixada da Bolívia, fica 40 e poucos dias esperando o salvo-conduto brasileiro, até quando o embaixador viaja com Paulo, botou Paulo encostado no banco da janela, sentou junto e disse: daqui ninguém te tira, Paulo, eu sou embaixador, ninguém tira. E quando o avião desceu em Santa Cruz de la Sierra, que o voo era até lá, né? Ele disse: Paulo, eu vou voltar nesse mesmo avião, agora você está salvo. Aí está o pessoal já te esperando e você está livre de ser morto pela ditadura. Ele sai de Santa Cruz e vai para La Paz, passou muito mal por causa da altura, ficou vários dias numa pré-coma. Ele não chegou a ficar inteiramente em coma. Pré-coma, se tratou um pouco e aí já vinha convites do Chile para ele trabalhar no Chile. Paulo ficou, foi o tempo que ele foi denunciado ao Eduardo Frei de que Paulo tinha escrito uma carta contra o Chile, contra o povo chileno e contra o presidente da República Chilena. Aí o presidente chama o Jacques Chanchol, que era um estudioso, um filósofo, educador chileno, que era casado com a brasileira, né? E ela trabalhava lá também, onde Paulo trabalhou, em vários organismos, num serviço de reforma agrária, onde Paulo fazia alfabetização. Maria Di, o nome dela. Ela estava sempre junto a Paulo. Aí Paulo disse: olha, eu não escrevi nada contra o povo chileno. Pelo contrário, se eu tivesse... Paulo tinha um amor incrível por esse povo chileno, que o acolheu, não tão generosamente em princípio, mas depois foram generosos e no fim já não estavam tão generosos. Paulo deu os manuscritos para Jacques Chanchol, e que foi por isso o único manuscrito da primeira época de Paulo que se salvou. Aí Paulo chega em casa e diz: sabe uma coisa, Elza? Paulo sempre dizia: batem de um lado, o outro eu não dou minha face para bater. Porque eu estou deixando o povo aí exasperado, já não estão valorizando então o meu trabalho, é hora de eu partir. Nesse momento, quando aconteceu isso, Paulo já tinha sido convidado pelo Conselho Mundial das Igrejas Protestantes, cuja sede é em Genebra, e pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, em Massachusetts, né? Então, Paulo escreve e pergunta para o pessoal, para os pastores lá, para a direção do conselho: eu gostaria de ficar um ano fazendo, vamos dizer, um estágio, voltando a ficar dando aula num país capitalista, numa das universidades de maior prestígio, e eu quero ver como é que isso funciona também. E eu proporia que eu fosse somente em 1970 para a Europa e que eu ficasse 69 nesse trabalho
na Universidade de Harvard. E assim foi acertado. Não falava inglês nada e topa ir dar aula na Universidade Primeira dos Estados Unidos. Então, depois da primeira aula, uma norte-americana que tinha estudado aqui no Brasil, que falava português, ela disse: Paulo, você não fala nada, Paulo, ele fala errado. Sabe o que ele fazia? Ele comprava livros que ele tinha em português, ele comprava a edição norte-americana e ia cotejando. Foi assim que ele aprendeu inglês, cotejando livros de Marcuse, de Raio Barbares, qualquer um servia. Ali não era nem as ideias, era a linguagem mesmo que ele queria dominar. E ela disse: Paulo, eu vou fazer o seguinte, eu assisto a reuniões. Antes de dar aula, Paulo trabalhou num centro de pesquisa sobre a situação da América Latina. Então, depois dessas reuniões, a gente faz o seguinte: eu fico 1 hora, 2 com você, eu vou anotando os seus erros e você vai aprendendo comigo. Paulo disse: está ótimo. E assim, Paulo, dentro de 2, 3 meses, já falava inglês, não é? O suficiente para divulgar e socializar as suas ideias sobre a educação. É quando ele começa a se perceber, e no fim da vida ele dizia assim, muito fortemente: eu acho que eu não sou um educador político, eu sou um político educador. Quando você falou há pouquinho tempo aí a história do livro, Paulo se considerava um político que foi educador. Pois bem, ele trabalha no Conselho Mundial de Igrejas, foi professor da Universidade de Genebra e começou a viajar pelo mundo inteiro, que era esse departamento de educação, foi criado exclusivamente para Paulo ir trabalhar com eles. Então, Paulo fazia divulgação das ideias progressistas em países da África, da Ásia e da América Latina. Desde a época que morou no Chile, com o salvo-conduto do Chile, não é? Porque houve um incêndio na pensão onde ele morava, em Santa Cruz de la Sierra. Queimou até o RG dele, tudo que ele tinha virou cinza. Então ele conseguiu um salvo-conduto, mas que dava direito apenas a ele viajar da Bolívia para o Chile. Então, depois ele tirou o salvo-conduto no Chile. Quando ele vai para os Estados Unidos, tem salvo-conduto para ficar morando e lecionando em Massachusetts. E depois ele vai para o Conselho Mundial de Igrejas, lá, inclusive, o prestígio dessa organização protestante, que não era de católicos, eram de pastores protestantes, não conseguiu que Paulo recebesse um passaporte. Paulo escrevia, estava advogado, aquele processo enorme, aí de repente telefonava, às vezes do Itamaraty no Brasil, ou do próprio consulado de Genebra. Professor, o senhor pediu um passaporte? Paulo pediu, sim. Mas explica pra gente, para que o senhor quer um passaporte? Paulo, se eu quero um passaporte, que é um direito meu, eu sou cidadão brasileiro, eu quero um passaporte. Ah, tá bom, a sua resposta, muito obrigada. E nada mais acontecia. Olha, eu acho que teve uma importância, vamos pensar, antes de tudo afetiva. Teve uma importância enorme, porque Paulo dizia, quando eu cheguei a primeira vez na África, eu tive uma sensação que há mais de 10 anos eu não tinha, é que eu tinha voltado para casa. Não é? Ele fala no contexto de empréstimo. E o contexto era muito importante, porque Paulo dizia o seguinte: eu não penso com minha cabeça, eu penso com meu corpo inteiro, com as minhas emoções, com as minhas raivas, com os meus ressentimentos, com os minhas experiências de vida.
eu penso com tudo isso, porque é isso tudo que mobiliza o meu corpo. Quando meus pelos se arrepiam, quando eu tenho taquicardia, é porque há um fenômeno, uma palavra, um evento, alguma coisa que meu corpo está dizendo: Paulo, incida a sua reflexão. Então, é essa questão. Foi tão importante que mobilizou as emoções de Paulo, no sentido de que ele ficava negando, um pouco se escondendo dele mesmo, da realidade, de não poder voltar ao Brasil. E os cronistas dizendo: essas 12 pessoas jamais voltarão, não é? Que tem até o negro, como era, de Jaboatão, foi muito massacrado no Recife. Bem, eu acho que foi muito importante essa transição que Paulo fez entre a Europa civilizada, não é? Paulo disse: meu corpo já estava ficando um corpo europeu, porque eu vou para a Índia e quase morri lá, de infecção, porque bebi caldo de cana. O professor que estava comigo disse: professor Paulo, não beba isso, só tem bactéria e tudo. Paulo dizia: pelo amor de Deus, eu tenho que beber esse caldo de cana. Eu fazia isso no Recife, na rua. Ele tomou um caldo de cana, passou a noite toda com febre altíssima. E Paulo disse: veja que coisa fantástica o que é a cultura. A raiz da negritude no Brasil, não é? Ele disse: eu comecei a ver as pessoas andando, parece que estão sambando, não é? Ele disse: na Europa ninguém anda assim, imagina. Anda duro, reto, não fala gesticulando. E aí eu comecei a ver todo mundo gesticulando, batendo no outro, né? Coisas que são do Brasil, da brasilidade, vindas da africanidade. Então, para Paulo foi muito importante. Ele encontrou a razão de ser de tantas coisas que se passavam aqui, que vieram de modo assistemático, de modo como veio, pela convivência dos negros com os brancos e os indígenas no Brasil. Então foi muito importante para ele. Conheceu filósofos africanos. Ele admirava muito a Amílcar Cabral, mas ele nunca esteve pessoalmente com a Amílcar Cabral. Essas questões mostraram a Paulo muito da realidade e de como tratar as crendices de uma forma natural, de uma forma que é uma das maneiras do povo, uma das manhas do povo poder sobreviver. Porque fora disso, o povo não sobreviveria.